Olá, pessoal! Tudo bem? Vamos iniciar, então, um novo assunto, radiciação. Mas o que é a radiciação? Radiciação é a operação inversa à potenciação, certo? Mas o que significa isso na prática? Como a radiciação é a operação inversa à potência, podemos ter esta relação. Aqui nós temos alguns exemplos, ó. 10 ao quadrado, nós sabemos que dá 100, né? Porque 10 vezes 10 dá 100. O que seria a operação inversa? Seria fazer a raiz quadrada do 100, que vai dar o quê? Vai dar o 10. O que é raiz quadrada, então? Né? A raiz quadrada de um número quer descobrir qual é o número que, se eu elevar ao quadrado, vai dar aquele valor. Por isso que a gente fala que a radiciação é a operação inversa à potência. Aqui a gente tem outro exemplo, ó. 3 elevado ao cubo dá 27, né? Porque 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Então, a operação inversa seria raiz cúbica de 27, que vai dar 3. Né? Então, quando eu falo em raiz cúbica de 27, eu quero saber qual é o número que ao cubo vai dar 27. Esse número é o 3. Vamos seguir. Termos de uma raiz quadrada. Qualquer raiz quadrada, ela é composta de termos. Estes termos recebem nomes. Observe. Aqui nós temos, pessoal, ó, raiz quadrada de 9 igual a 3. Sempre a raiz quadrada, ela vai ter um número invisível aqui, que na verdade é o nosso 2. Quando a raiz é quadrada, então, esse número escondido aqui é sempre 2, certo? Onde o 2 é chamado de índice. Então, todo número que fica aqui dentro, ele é chamado de índice. O único que não aparece é o 2. A partir do índice 2, já começa a aparecer, tipo raiz cúbica e assim por diante, tá? O 9, ele é chamado de radicando, está sendo radicado, né? Esse símbolo aqui, ele é o nosso radical. E no caso aqui, o 3, vai ser o quê? Vai ser a nossa raiz, vai ser o resultado, né, dessa operação. Bom, como se lê? Sempre que eu tenho um 2 aqui invisível, ó, pode ver que aqui tem amarelinho para dizer que está visível. Aqui tem só o vermelho para dizer que normalmente não se usa colocar o 2 na raiz quadrada. Mas aqui, como é que a gente leria, né? A gente lê raiz quadrada de 4, certo? Quando tem um 3 no índice, a gente fala raiz cúbica. Quando tem o 4, raiz quarta. E assim sucessivamente. Se tivesse um 5 aqui, seria raiz quinta de tal número. Raiz sexta de tal número, certo? Então, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta e assim sucessivamente. Aqui nós temos, pessoal, algumas raízes, certo? Que serão muito utilizadas e é muito importante que vocês saibam todas elas, tá bom? Eu coloquei aqui as mais utilizadas, mas existem outras, né? Então, aqui, raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 4 é 2. Vejam que aqui são só raízes quadradas, né? Ou seja, qual é o número que ao quadrado vai dar esse valor aqui. Então, aqui são várias raízes, ó, pessoal, para vocês observarem, que serão muito utilizadas, certo? Então, por exemplo, aqui embaixo, raiz quadrada de 121 é 11. Por que é 11? Porque 11 ao quadrado dá 121. Então, vejam que nesse quadro ao lado está o contrário da raiz, que é a potência, explicando o porquê que deu aquele resultado. Certo, gente?
vamos seguindo. Podemos pensar também em raiz de forma geométrica, tá? De que maneira, então? Vamos ver. Aqui, pessoal, observem, ó, que como se a gente fizesse no quadriculado algumas figuras, né? No caso aqui são quadrados. Todo mundo sabe que quadrado é uma figura geométrica com 4 lados iguais, certo? Então, aqui a gente está mostrando geometricamente o que é uma raiz quadrada. Por exemplo, raiz quadrada do 4. Como é que a gente poderia esboçar geometricamente o 4? Seria um quadrado de lado 2 por 2, que vai dar 4 quadradinhos aqui dentro, né? E também, porque se eu for fazer a área de um quadrado, basta multiplicar 2 por 2 para dar 4. Então, quando eu quero saber a raiz quadrada, né, de qualquer valor, eu quero saber qual é a raiz, qual é o pezinho aqui, ó, qual é esse lado, um dos lados do quadrado, que multiplicado por ele mesmo vai dar aquele valor ali. Tá? Então, raiz quadrada de 4, eu sei que vai ser 2. Raiz quadrada de 9, eu sei que vai ser 3. Raiz de 16 vai ser 4, certo? São alguns exemplos aqui, ó. Raiz de 25 vai ser 5. Por quê, né, pessoal? Então, porque 5 por 5 dá 25. 5 por 5 é o mesmo que 5 ao quadrado, que nada mais é do que a nossa potência, certo? Então, aqui são alguns exemplos, né, de maneira, assim, geométrica. Então, observem que, se fosse raiz quadrada do 1, seria 1, né, pessoal? Porque 1 vezes 1 dá 1. É a única que eu não coloquei aqui. Mas aqui estão as outras, ó, os outros valores. O 1, o 4, o 9, o 16, o 25, 36, 49, 64, 81, 100 e assim por diante, né? São chamados de quadrados perfeitos. O que é um quadrado perfeito, né? Pois eles são formados por lados com números naturais, né? Então, todos esses aqui são quadrados perfeitos, né? Porque eles são formados, ó, por lados de números naturais, certo? Mas, será que o 7 é um quadrado perfeito? Tem um número que ele vezes ele dê 7? Um número natural? Acho que não, né? Porque 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 dá 9. Passa, né? Do 7. Então, não é nem 2 nem 3. Então, esse daqui já não é um quadrado perfeito. O 18 também não. Por quê? Porque não tem nenhum número que ele vezes ele mesmo, ou seja, números iguais multiplicados, dê 18. Não tem. Tem um antes do 18, que é o 16, e tem um depois do 18, que é o 25, né? Fica entre esses dois aqui, ó. Mas um número inteiro, um número natural, não tem, tá bom? Então, nós dizemos que só para ser quadrado perfeito, quando é formado, sim, né, por lados, por números naturais, como resultado. Vamos praticar, pessoal? Vamos ver se vocês entenderam. Vamos ver, então. Quais números abaixo representam quadrados perfeitos? Ó, tem vários números ali. Quais desses números eu posso ter como exemplo de quadrado perfeito? Vamos ver? Ó, o 16, porque 4 por 4 dá 16, né? O 8 já não dá. 49 sim, porque 7 por 7 dá 49. E o 60 já não dá, certo? Então, somente esses dois seriam quadrados perfeitos. Qual o valor do x? Ó, percebam que eu tenho um quadrado onde a área, que é a parte de dentro, né, gente, deu 81. Para a área ter dado 81 deste quadrado, quanto que tem que ser o lado desse quadrado aqui? Qual vai ser esse valor do x aqui que está faltando? O que vocês acham? A gente pode pensar para resolver essa questão
na raiz quadrada. Qual será a raiz quadrada do 81? 9, né? Por quê? Porque 9 por 9 dá 81. Portanto, x vale 9. Outro exemplo. Um quarto tem o formato de um quadrado, com 9 metros quadrados de área, ou seja, aqui ó, a área dele é 9. Será que é possível colocar em uma das paredes, né? Percebam que aqui eu tenho uma parede inteira, ó, um armário de 2,8 metros de comprimento? Bom, para saber se 2,8 metros de comprimento cabe em um dos lados, eu preciso primeiro saber quanto que é o lado desse quarto. Se eu sei que a área é 9, qual será o valor de cada lado, pessoal? O que vocês acham? Uma raiz também, né? Qual é a raiz quadrada de 9? A raiz quadrada de 9, né? É 3. Portanto, para dar 9, tem que ser, né? Esse quarto vai ter que ter lados 3 metros. Portanto, realmente, é possível, né? Ele mede menos que 3, é possível em uma das paredes colocar esse armário. Espero que vocês tenham entendido, pessoal, esses exemplos, né? E como aplicar em forma de raiz quadrada, né? Então, até a próxima. Foco nos estudos sempre, né? Muito importante. Abraços, ok?